Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que está acompanhando mais um vídeo por aqui, né? Tem um bicho aqui que tá gostando de mim e aí não sei como é que eu vou fazer em relação a isso. É que eu não quero matar o bichinho aqui, não quero fazer isso, mas o bicho vai ficar me perturbando, então vai com o bichinho voando aqui mesmo. Não sei que bicho é esse, mas falo daqui direto do Maracanã, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul, e que tem uma equipe aqui do Rio de Janeiro que também realiza algumas transmissões de times do Rio de Janeiro. Bem, e falando do que aconteceu aqui no Maracanã, da vitória do Fluminense por 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Confronto direto na briga contra o rebaixamento. Jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. A gritaria aqui impressionante, cara. Enfim, também. Gol marcado pelo Germancano. Ele voltou a marcar, Germancano, e depois de 5 meses e meio. Pois é, e foi um gol importantíssimo, pois foi a terceira vitória seguida do Tricolor no Brasileirão e deu um grande salto na tabela. Então, já convido você a deixar o like no vídeo, nesse vídeo que já está caótico, enfim. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação e, claro, compartilhe o vídeo com todo mundo. Até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui, pois essa divulgação é muito importante para o crescimento aqui do canal, do crescimento do meu trabalho. Então, me ajuda nessa, compartilhando o vídeo, deixando o like também ajuda demais, viu? Então vamos lá para mais um vídeo. E era um duelo importantíssimo, porque o Fluminense, antes de iniciar esse jogo atrasado pela 17ª rodada do Brasileirão, estava na 15ª colocação com 33 pontos. Abaixo do Fluminense está o Vitória, que é o 16º colocado com 32 pontos, e o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Corinthians, também com 32 pontos. E aí o Atlético Paranaense em 18º lugar com 31 pontos. Então era um jogo de vital importância para as duas equipes. Porém, né, o primeiro tempo, que aconteceu pouquíssima coisa aqui no Maracanã. Olha, vou te falar, foi um dos piores primeiros tempos que eu vi na minha vida, cara. Foi um primeiro tempo que vários nadas aconteceram. Assim, até enumerei aqui as finalizações. Teve um primeiro chute aos 8 minutos, que foi do Fluminense, que o Lima chutou de fora da área, que a bola passou ao lado do gol defendido pelo goleiro Mikael do Atlético Paranaense. Depois, aos 9 minutos, o Atlético Paranaense teve a primeira finalização, que foi num chute do Nicão, né? Que o Tomás Coelho foi correndo com a bola pela esquerda, chegou no campo de ataque, aí encontrou na ponta direita o Nicão, que puxou para o pé esquerdo e finalizou. E a bola acabou passando à direita do gol defendido pelo Fábio, goleiro do Fluminense. A partir daí, até chegar aos 38 minutos, que teve uma outra finalização, aconteceu, cara, nada de produtivo. Foi um jogo de muitas faltas, foi um jogo muito pegado, muito travado. E assim, não foi legal de acompanhar o primeiro tempo não, viu? Foi um pouquíssimo produtivo, então não tem nada assim muito de destacar. O que de mais emocionante aconteceu na primeira etapa já foi mais para a reta final, em que aos 41 minutos, o Bernal ele foi dar um primeiro chute na sequência de chutes, né? Que a bola bateu na marcação do Atlético Paranaense, aí depois o Atlético foi tentar sair jogando da defesa, só que o Bernal ele desarmou e a bola ficou com o Lima, que acabou chutando da entrada da área, e o Mikael acabou espalmando a bola no canto esquerdo. Foi um chute no canto esquerdo que o Mikael acabou espalmando. E aí, depois, aos 46 minutos do primeiro tempo, teve um levantamento na grande área, que a bola chegou até o Arias, lá na esquerda de ataque, já dentro da grande área de defesa do Atlético Paranaense. Aí ele puxou para o pé direito, a bola foi no canto direito e o Mikael fez uma bela defesa também. E foi o que aconteceu na primeira etapa. Então foi uma primeira etapa pouquíssimo produtiva.
das duas equipes. E aí a gente parte para o segundo tempo. Aí o segundo tempo foi bem mais animado, né? E o detalhe, né? O Fluminense arriscando mais jogadas pela direita de ataque. Então o Fluminense acabou arriscando bastante pela direita, mas teve que encarar uma linha de 5 jogadores de defesa, né, do Atlético Paranaense. Então era uma linha de 5 jogadores do Atlético Paranaense fechando essa linha de defesa, né? Eram 3 zagueiros, né? No caso, hoje, o trio de zaga do Atlético formado pelo Kaique Rocha, Thiago Heleno e o Lucas Beleze. Aí tinha também o Madison fechando pela direita. O Madison é aquele Madison que jogou no Vasco, no Santos, enfim, fechando lá na ala direita. E o Fernando, que hoje foi titular na ala esquerda, entrou no lugar do Esquivel. Então o Fernando fechando a ala esquerda ali na linha de defesa do Atlético. Então o Fluminense arriscou no primeiro tempo muitos cruzamentos, né? Muitos cruzamentos, foi uma alternativa que o Fluminense tentou encontrar para tentar furar a linha de defesa do Atlético na primeira etapa, mas acabou não dando certo. E o Atlético Paranaense mais se defendendo, tentando sair em contra-ataques. E dessa maneira o Atlético teve 2 contra-ataques que saíram 2 finalizações, mas não foram finalizações que foram na direção do gol defendido pelo goleiro Fábio. Então foi o panorama que aconteceu no primeiro tempo. Aí partindo para a segunda etapa, aí a segunda etapa foi bem mais animada, foi bem mais produtiva, as 2 equipes conseguindo criar oportunidades perigosas. O Fluminense até chegou a marcar um gol no início do segundo tempo, mas acabou sendo anulado, que foi uma belíssima jogada que o Martinelli fez, cara. Acabou costurando a defesa do Atlético Paranaense, entrou na grande área, aí finalizou. O Mikael fez uma bela defesa e o Lima iria marcar mais um gol. Foi o Lima que pegou o rebote e acabou mandando para o fundo da rede, só que o gol acabou sendo anulado porque na finalização do Martinelli, o Lima estava realmente até bem à frente do último jogador de defesa do Atlético Paranaense. Então o gol acabou sendo anulado, impedimento bem marcado, inclusive. E então, né, aí o Mano Menezes começou a fazer as mudanças na equipe. Aí ele tirou o volante Facundo Bernal para a entrada do atacante Keno. Porque hoje, né, mais uma vez o Fluminense, né, no caso hoje teve o trio de ataque com o John Arias. O Lima começou jogando mais avançado mais uma vez, né, atuando como ponta esquerda, além do Cauã Elias, que foi o centroavante titular no Fluminense na noite desta terça-feira aqui no Maracanã. Mas aí o Mano fez essa mexida, tirou o volante Facundo Bernal para colocar o Keno. Então o Lima voltou a jogar no meio de campo, sendo um dos volantes ao lado do Martinelli. E aí, aos 17 minutos, teve uma outra oportunidade perigosa na equipe do Fluminense, um lançamento do Diogo Barbosa, um lançamento para frente, encontrando o Keno. Aí o Keno correu com a bola, entrou na grande área e aí Mexengo tentou um chute no canto direito, o Mikael acabou fazendo a defesa. E aí vem uma sequência de 2 lances que foram perigosos para a equipe do Atlético Paranaense. No caso, deixa eu ver aqui um minuto, né? 22 minutos, o Atlético Paranaense teve escanteio aqui pela direita, o Nicão cobrou, a bola chegou até a segunda trave, o Pablo estava livre de marcação. E aí ele finalizou de primeira, a bola foi no canto direito e o Fábio fez uma defesaça, evitando que o Atlético Paranaense abrisse o placar. E logo depois, né, aí 29 minutos, o Atlético Paranaense teve uma outra oportunidade. E aí foi uma disputa que a bola foi quicando ali no meio de campo. O Martinelli acabou perdendo a bola para o Emerson, um jovem atacante que entrou no decorrer na segunda etapa. Aí o Emerson foi correndo com a bola, correndo, entrou na grande área de defesa do Fluminense, ficou cara a cara com o goleiro Fábio. E aí o Emerson, na finalização, foi um chute cruzado e o Fábio acabou fazendo outra defesa importante. Foram as oportunidades mais perigosas que o Atlético Paranaense teve na noite de hoje, aqui no Maracanã. Antes dessa finalização, inclusive, do Emerson, né, o Mano Menezes acabou promovendo mais alterações. Aí ele tirou o Cauã Elias e o Lima. Aí entraram o Germancano entrou no lugar do Cauã Elias e o Marcelo entrou no lugar do Lima. E aí veio... no momento que depois desses momentos, melhor dizendo, que o Atlético Paranaense
teve 2 oportunidades perigosas. E aí vem um detalhe, até curioso do que aconteceu aqui no Maracanã. Aí a torcida do Fluminense, né, começou a cantar aquela música A Benção João de Deus. Claro, em referência a São João Paulo II, aliás, nesta terça, que é dia de São João Paulo II, padroeiro do Fluminense, inclusive. Aí a torcida começou a cantar a tradicional música dele, e aí, minutos depois, o Fluminense fez o gol da vitória. Foi uma belíssima jogada construída aqui pela esquerda, que acabou sendo um belo passe do Keno. Foi um belíssimo passe para o Diogo Barbosa. Aí o Diogo Barbosa recebeu perto da linha de fundo, fez o cruzamento. A bola chegou até a segunda trave, lá na direita. Samuel Xavier cabeçou para o lado. E nisso a bola chegou até o Germancano, que estava no lugar certo, na hora certa. Aí vem um detalhe do gol. A bola bateu no joelho, bateu no queixo do Germancano e foi para o fundo da rede. Foi um gol sofrido, foi um gol chorado e um gol que acabou balançando as estruturas daqui do Maracanã. E depois de 5 meses e meio, o Germancano voltou a marcar um gol. Voltou a fazer o duplo L, né, que é a comemoração que ele sempre faz em homenagem aos filhos dele, né, o Lorenzo e a Leonela. E o torcedor do Fluminense, claro, estava com muita saudade de comemorar um gol que eu já considero, claro, um dos grandes jogadores da história do Fluminense, que foi um cara, claro, muito importante na conquista do título da Libertadores do ano passado, né? Foi o artilheiro da competição também, fez gol na final do ano passado, que já vai completar o ano, né, daquela decisão que aconteceu aqui no Maracanã, em cima do Boca Juniors. E, aliás, né, um outro detalhe, né, se desse tudo certo para o Fluminense em cima do Atlético Mineiro, era para hoje a gente estar vivenciando aqui no Maracanã uma noite de Libertadores, uma semifinal contra o River Plate, né? Acabou que não aconteceu, o Fluminense foi eliminado, enfim, o Fluminense agora tem só o Campeonato Brasileiro até o final da temporada. Teve esse jogo importante e um gol importante marcado pelo Germancano. E acabou que saiu assim o gol que deu a vitória para o Fluminense. Aliás, o último gol do Germancano foi no dia 4 de maio, no empate em 2-2 contra o Atlético Mineiro, um jogo que aconteceu lá em Cariacica, no Espírito Santo. Olha há quanto tempo. Aí o Germancano teve lesão no pé, ficou um tempo de fora, enfim. E aí, hoje, marcando esse gol importantíssimo. Por quê? Foi a terceira vitória seguida do Fluminense e deu um grande salto na tabela. Agora está em 11º lugar com 36 pontos. Inclusive, já colou até no Vasco, tá? O Vasco é o 10º colocado com 37 pontos. Já está um tempão, né, sem vencer na temporada. E o Fluminense conquistando essa terceira vitória seguida e já em 11º lugar. E no melhor dos cenários, tá? Imaginando o que pode acontecer no final de semana, em que inclusive o Fluminense vai ter um outro confronto direto contra o Vitória. Jogo que vai acontecer neste sábado, lá no Barradão, em Salvador. E o Vitória, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 32 pontos. Então, no melhor dos cenários, e a depender do que acontecer nos próximos jogos, o Fluminense, gente, ele pode abrir até 7 pontos de vantagem da zona de rebaixamento. Que já seria assim, uma distância, e a literalmente, nessa altura do campeonato, seria uma distância maravilhosa. E para uma equipe que conquistou apenas 6 pontos nas primeiras 13 rodadas, cara, assim, e está sendo o segundo turno maravilhoso para o Fluminense. O Fluminense está fazendo uma campanha de G6, né, nesse segundo turno. Então, o Fluminense está conseguindo conquistar vitórias, claro, né, importantíssimas nessa briga contra o rebaixamento. E os bichinhos aqui estão perturbando, cara, tá falando que o bicho está caótico, né? Então, o Fluminense conquistou essa vitória importante. Já o Atlético Paranaense, cara, assim, tá jogando, e há algum tempo, tá jogando um futebol feio, tá jogando futebol de nível de equipe rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora já são 11 rodadas que o Atlético Paranaense não vence no Brasileirão. A última vitória do Atlético foi em julho, 28 de julho, quando derrotou o Cuiabá. Aí veio nessa sequência de 11 rodadas sem vencer no Brasileirão, está na 18ª colocação com 31 pontos. E, cara, assim,
Ainda tem um jogo a menos que será contra o Atlético Mineiro, que aí tem que ver como é que vai chegar também esse Atlético Mineiro. Você vai estar muito focado, até possivelmente tendo 2 decisões, né, o Atlético Mineiro. Que já está na decisão da Copa do Brasil e pode chegar a uma final de Libertadores. Mas sabe-se lá quando é que vai acontecer esse jogo atrasado entre os Atléticos, né? Porque depender muito do que vai acontecer com o Galo nas Copas, né? No caso, mais ainda na Copa Libertadores, enfim. Então esse é o jogo atrasado que o Atlético Paranaense tem, mas precisa melhorar muita coisa. E assim, eu questiono muito as escolhas do técnico Lúcio Gonzalez. Aliás, já questiono inclusive a contratação do Lúcio Gonzalez. Que até agora ele não conseguiu apresentar um bom trabalho como técnico. Como jogador, cara, foi um cracaço de bola. O Lúcio, como jogador, ele era um cracaço. Mas como técnico, ele ainda não apresentou um bom trabalho na minha visão. E aliás, o Atlético Paranaense, que no ano de centenário já contratou um 4º técnico, o Lúcio Gonzalez. Contratou o Juan Carlos Osório, que foi demitido, o Cuca, depois, né, que pediu para sair. Aí contratou o Martim Varini, um jovem uruguaio, foi demitido, e agora o Lúcio. Mas é uma sequência de decisões desastrosas, e o próprio Lúcio também vem fazendo decisões desastrosas, porque assim, não dá para admitir, você olhando aqui para a escalação, você começar com o Bruno Zapelli, que é o cara mais criativo desse time, começando o jogo no banco de reservas. Não tem como, cara, assim, isso é só uma das escolhas, inclusive. Enfim, então o Atlético Paranaense está, com esse futebol que está jogando, está se encaminhando para mais um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E vai ter agora no sábado, 6h30 da noite, no horário de Brasília, um duelo contra o Cruzeiro na Liga Arena em Curitiba. Aí o jogo pela 31ª rodada do Brasileirão. E como falei, precisa jogar muito mais se não quiser ser rebaixado. Hoje o Atlético Paranaense é um fortíssimo candidato ao rebaixamento no Brasileirão, né? E detalhe que eu não acho assim um Atlético com um time para ser rebaixado, cara. No papel tem times bem piores até. Mas futebol não ganha só no papel, não ganha só na teoria, né? Tem que mostrar na prática também. Então, bem, termino aqui mais um vídeo direto do Maracanã com essa vitória do Fluminense 1-0 em cima do Atlético Paranaense. Se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo, beleza? E em breve voltarei com mais um vídeo por aqui. Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.